Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Salmo 40, verso 1 diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Um pedido de socorro é tudo o que nós conseguimos fazer quando a nossa alma, o nosso coração está enfrentando algum tipo de crise. E quando nós estamos passando por momentos assim, textos como esse trazem alento ao nosso coração, esperança e nos dá força para encarar de frente, com confiança, os desafios que a vida nos apresenta. Esse texto é belíssimo, não apenas por sua maneira poética de expressar o cuidado de Deus, mas também pela mensagem teológica profunda que carrega. O texto diz que a confiança do salmista não está na sua capacidade de resolver os problemas. O texto diz que ele espera confiantemente no Senhor. Portanto, a confiança do salmista não está nas circunstâncias à sua volta, quer sejam boas, favoráveis, ou quer sejam difíceis, tenebrosas. A confiança do Senhor, a confiança do salmista, que o faz esperar, está no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, nós aprendemos uma lição extraordinária. Deus nos ouve. Tão belo quanto saber que nós podemos livremente falar com Deus, é também saber que o Deus soberano, todo-poderoso, ouve as nossas orações. Portanto, o seu pedido de socorro, o seu clamor, as suas orações são ouvidas por Deus. Isso é extraordinariamente confortante. O texto também diz que Ele se inclinou para mim. Veja, se já é belíssima a mensagem de que o Deus soberano, todo-poderoso, ouve os gemidos do nosso coração, o nosso pedido de socorro, o texto também diz que esse Deus todo-poderoso se inclinou para mim. O Senhor não apenas ouve as nossas orações, mas Ele se compadece de nós. Ele nos ouve. Ele, na expressão do salmista, se inclina para ouvir o nosso clamor. Um Deus que tem empatia, compaixão e misericórdia. Um Deus que demonstra interesse pela nossa vida. Isso inclui nossos momentos de alegria, de culto, de festejo, mas também momentos de lamento, de sofrimento e de dor. E Ele se inclinou para mim. E então, o salmista acrescenta: e ouviu quando clamei por socorro. Quando clamei por socorro. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, somos tão duramente, profundamente abalados pelas circunstâncias, que nós sequer conseguimos orar como um dia oramos. Muitas vezes temos dificuldade de organizar os nossos pensamentos de maneira que as nossas orações possam fluir naturalmente como nós sempre fazemos. Tudo que nós conseguimos é expressar clamor, é pedir pela misericórdia de Deus. E sabe o que é interessante? Deus que conhece o nosso coração, conhece as nossas circunstâncias. Esse Deus ouve o nosso clamor. Você já passou por alguma situação assim, onde você simplesmente não conseguia orar, onde você parecia estar tão duramente afetado pelas circunstâncias que tudo que você conseguia era expressar pedidos de socorro? O salmista diz que Deus ouve o nosso clamor. Portanto, as nossas frustrações, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas, as perdas que nós temos ao longo da nossa vida são de fato capazes de entristecer o nosso coração,
de trazer medo ao nosso coração. Enfermidades podem desestabilizar a ordem da família, mas nenhuma destas coisas é capaz de mudar o fato de que Deus ouve o nosso clamor. É muito interessante que o salmista nos apresenta com este verso algumas lições importantes e eu quero encerrar o nosso devocional de hoje destacando-as para vocês. Se pudéssemos separá-las em algumas palavras importantes, a primeira delas seria confiança. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o salmista espera no Senhor porque confia no Senhor. Quando a nossa confiança está inteiramente no Senhor, nós conseguimos esperar sem nos desesperar. E eu penso que esta é uma chave importante para entendermos que nos momentos de maior dificuldade, antes do desespero, precisa vir a espera. Mas não apenas uma espera como uma inação, uma inatividade. Uma espera confiante, que é regada por fé, devoção e oração, que muitas vezes se expressa com pedidos de socorro. É interessante perceber que nós também podemos destacar o amor. A ação de Deus, a voluntária condescendência de Deus de se rebaixar para ouvir as nossas orações e nos atender segundo a sua vontade demonstra não apenas o interesse de Deus por sua criatura, mas o amor de Deus para com seus filhos. Deus se importa conosco. Isso significa dizer que Deus se importa tanto com os nossos momentos felizes quanto com os nossos momentos de sofrimento. Uma terceira lição importante que pode ser traduzida em palavras é a prática da oração. Veja que muitas vezes nós nos desesperamos porque estamos tão preocupados em prover alguma solução para um momento de angústia que nós nos esquecemos daquilo que deve ser o primeiro passo, a oração. A oração não é uma válvula de escape, uma carta na manga que deve ser usada quando esgotadas todas as nossas possibilidades de resolvermos por nós mesmos as nossas demandas da vida. A oração, antes disso, deve ser a primeira atitude de um cristão que confia na intervenção de Deus. Veja, Deus ouve as nossas orações, ainda que as nossas orações sejam singelos e humildes pedidos de socorro. A última lição que eu gostaria de destacar está justamente no fato de que Deus não apenas conhece as nossas necessidades e as nossas angústias. Deus não apenas tem um interesse como quem tem curiosidade para saber o que acontece conosco, mas Deus se importa e se envolve nos oferecendo ajuda. É muito interessante perceber como aqui ajuda é traduzida por socorro. O salmista diz, no final do verso 1, que eu clamei por socorro. É Deus quem nos ajuda, é Deus quem vem ao nosso encontro, é Deus quem nos sustenta. Então veja, pode ser que você esteja passando por momentos assim, de extrema dificuldade. Talvez até mesmo a sua fé esteja abalada e você esteja muito mais desesperado do que esperando no Senhor. Eu sei, momentos assim podem acontecer conosco, mas eu quero te dizer nessa manhã que o Deus de quem o salmista se refere nesse texto é o Deus que ouve o seu pedido de socorro. É o Deus que pode fortalecer a sua vida, a sua fé. Portanto, eu quero desafiar você a confiar no Senhor, a ter no Senhor pleno contentamento para a sua vida, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Nós aprendemos a depender de Deus quando, de fato, tudo o que nós temos é Deus, é o Senhor. Portanto, clamemos ao Senhor, peçamos pelo socorro de Deus, pela ajuda de Deus, pela intervenção de Deus e esperemos em Deus com confiança. Eu quero orar com você
E eu quero apresentar diante de Deus a minha e a sua vida. Que o Senhor nos ajude a agirmos como salmista, esperarmos com confiança no Senhor quando nós clamamos por socorro. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos ao Senhor pelo fato de que somos amados por Ti, de que apesar de todas as nossas debilidades, de toda a nossa fraqueza, do pecado, o Senhor, ó Deus, nos ama, nos perdoa. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, pela reconciliação que nos foi oferecida em Cristo Jesus. E agora nós temos livre acesso à Sua presença. Obrigado, ó Deus, porque podemos falar contigo, porque podemos abrir o nosso coração. E mesmo quando nos faltam palavras diante dos sofrimentos que enfrentamos ao longo da nossa vida, o Senhor, ó Deus, ouve os gemidos, os clamores, os pedidos de socorro do nosso coração. Ó Deus, nesse dia eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das pessoas, ó Deus, que me ouvem e oram comigo nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, as abençoe, que o Senhor derrame sobre elas, ó Deus, a paz e o consolo que vem do Senhor. Que o Senhor nos ajude, a todos nós, a aprendermos a esperar com confiança no Senhor, porque nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Portanto, pedimos, trabalhe, trate, cuide do nosso coração, restabeleça a nossa fé e a nossa esperança. Dá-nos a força de que precisamos para continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E eu espero você amanhã para o nosso devocional. E que você tenha hoje, como em todos os dias, um ótimo café com Bíblia. Tchau.